dia, família! Só se for para você. Você já ouviu isso? Você já viu isso como uma piada? O mundo está tão dividido que as pessoas estão acostumadas a se estapearem, né? Se estapearem no dia a dia, no sentido não literal, mas no sentido da competição, todos acirrados, lutando pelo espacinho reservado a este hamster correndo na esteira da vida. As pessoas estão tão tendo que esquecem que são livres por origem, livre-arbítrio, né? Essa conexão divina, suprema, que temos para com o Papai do Céu, Deus, Pai e Mãe, Criador do céu e da terra. Terra esta de polaridade feminina, né? Que embarcamos nós nessa. Só que, detalhe, tem seres que manipulam suas jornadas evolutivas e o seu sistema prevalece de tempos em tempos, ao longo das gerações, mantendo-nos todos escravos deste sistema cruel. Ah, caramba! Parece ficção, né? Mas a gente sabe na realidade que não é, né? A gente vive trabalhando, fazendo os nossos processos evolutivos, gastando nosso sangue, nosso suor, nossa atenção para obtermos a nossa subsistência, sendo que boa parte desse nosso suor, dessas nossas lutas diárias, não nos trazem exatamente o que poderiam nos trazer se nós não estivéssemos tão sufocados por um sistema que corrompe o ser humano e coloca o ser humano como dentro de uma jornada de hamster na roda, né? Então, o programa de hoje é esse. Caramba! Esse programa é um oferecimento da Movel Móveis, que move montanhas para realizar os seus sonhos. Você tem movido montanhas para realizar os seus sonhos ou você deixou o seu sonho guardado numa caixinha esquecida dentro de um canto recôndito de seu coração? Este programa também é um oferecimento da Holt Life, que te ajuda na rota da vida. Você tem se direcionado no caminho correto da sua existência? Você tem lutado por aquilo que você acredita, pelos teus sonhos, pelos seus ideais? Você tem se unido com os seus vizinhos, amigos e colegas de trabalho? Este programa da Holt Life também é um oferecimento da AgroShield, que protege a sua plantação, a sua colheita. Você tem plantado boas sementes em sua mente, em seu coração? Este programa, este patrocinador, apoia a sua safra, a sua colheita. Então tenha certeza de uma noite de sono tranquilo neste mundo cheio de desafios que o tornam cada vez mais forte. E à medida que você se liberta dos grilhões, né, da escravidão, porque não se enganem, estamos todos dentro desse mesmo sistema, você começa a se sair mais facilmente dentro do teu sonho, dos teus objetivos, dos teus ideais. Movel Móveis, Holt Life, AgroShield patrocinam este programa. Quer patrocinar? Entre em contato conosco, vai ser uma honra defender a sua marca e expandir a consciência das pessoas que aqui nos acompanham. 2, 3, 4, 5 mil pessoas diárias. É uma grande honra. Eu faço esse programa para vocês. Hoje eu estava vindo de patinete para cá, né? E aí eu dei bom dia para os meninos ali, né? Bom dia! Eu estava ali cabisbaixinho, né? Bom dia! Aí passei por uma outra senhorinha andando de bicicleta. Bom dia! Ela, bom dia! Né? As pessoas estão tão desacostumadas, às vezes, com os nossos bom dias, com a nossa interação social. Elas estão tão fechadinhas e abertas nas redes sociais, né? Nas falsas felicidades. Ou não, né? Mas, enfim, a gente tá tão ali, né? Aí passei por um rapaz lá que tava buzinando, esperando para pegar provavelmente o colega de trabalho dele ali, né? Uhul! Eu falei, nossa, olha isso, né, cara? Então, a gente tem que dar mais energia, sabe? Naquilo que merece energia. Às vezes um momento de um bom dia faz a diferença na vida de uma senhorinha, de um rapaz que está ali no movimento, no dia a dia, sabe? Faz a diferença no teu dia, que está aqui ouvindo eventualmente essa mensagem ou passando algum tipo de perrengue, sabe? E a vida é, assim, uma sucessiva superação, né, de dificuldades, de divisões. O mundo está tão dividido. Por exemplo, pega homem e mulher. O homem é a opressão, o opressor, a mulher é
a egoísta, né? Daí tá o homem e a mulher que podem dar a luz separados pela escuridão. Aí você pega a religião. Aí você tem a religião A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Cada uma dizendo que a sua verdade é a maior, a onipotente. Essa vai para o céu. Quando na verdade o povo de bem está separado pela divisão, que é a forma maior da escuridão governar o planeta. Nós nos perdemos em divisões para dizer que a nossa verdade é a maior. Qual é a verdade? A verdade da cabecinha de nós, sabe a nós? Nós, você abre ela, parece um cérebro, né? Temos cabecinhas de nós pequenininhas aqui no nosso plano terráqueo terreno, achando que a nossa verdade é a maior e a humildade. Nós temos verdades, que são verdades por um determinado momento. As minhas orações são regidas para que eu tenha verdades, que as minhas verdades sejam verdades enquanto não surgirem verdades maiores para expandir ainda mais a minha consciência. Nós vivemos dentro de um universo, de uma bolha. Esse universo, essa bolha, tem 200 bilhões de galáxias. Com B, bilhões de galáxias. Cada galáxia tem 200 bilhões, cada uma galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Cada estrela é um sol. Cada um sol tem 10, 12, 20, tantos planetas girando em volta. Quando nós pegamos o nosso sistema solar, que é o nosso sol com planetinha girando em volta, nós temos um solzinho desse tamanho, comparado com Aldebaran de Touro, com Betelgeuse de Órion, com Antares, da constelação de Escorpião. Então nós somos muito pequenininhos. Dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, nós estamos na periferia da nossa galáxia. E a nossa galáxia está quase que também na periferia do universo. E a gente se achando o último pacote de traquinas, o primeiro e o único residente deste vasto universo. A consciência que é divina, superior, da nossa alma que é imortal, que a gente fica se dividindo por questões tão pequenas, ao invés de abraçar o diferente, unir-se com as pessoas dos nossos ambientes de trabalho e rezarmos em coletivo para afastar as influências espirituais. Porém, mais do que afastar, que é o que me veio na minha mente agora, é rezar para que estas influências espirituais que vibram contrárias à luz encontrem a luz, sejam sintonizadas junto do divino, porque não se enganem, todo ser de luz já errou no passado. É justamente em virtude da experiência de ter errado no passado, superadas as adversidades e situações, que ele então alcançou um esclarecimento, claridade, clareou as ideias, aprendeu com isso e hoje ensina pessoas a superarem as mesmas coisas, ajuda pessoas a superarem as mesmas coisas que um dia, outrora, ele mesmo passou. Como é que você tem experiência para ajudar alguém se você nunca precisou se autoajudar ou foi ajudado? Você pode observar os outros, aprender com os erros dos outros, isso é muito inteligente. Você pode aprender com os teus próprios erros e com os erros dos outros, isso é sabedoria. Desculpa, a gente fica falando aqui, aí desse jeito, a gente acaba de acordar, né? Então, olha quanta coisa interessante, né? Quanta coisa legal, a importância que tem da gente se unir, sabe? Da gente dar bom dia, da gente agradecer, da gente expandir a nossa consciência, iluminar o nosso coração, fortalecer os laços de amizade, os laços de união. Porque você tem dois caminhos sempre principais, básicos na vida: amor, ódio. O nome disso é dualidade, bem e mal, tá? Então, se você escolhe o caminho do amor, por exemplo, você vai alimentar essa escolha aqui, do amor, da união, da fé, da força de vontade. Quando você alimenta esse lado aqui da escolha,
Não quer dizer que o outro lado não vai acontecer com você. Só que você está surfando dentro da veste sagrada do amor. Então, mesmo que aconteçam coisas ruins, você vai voltar para o lado da amorosidade, que é o quê? É a energia do perdão, da misericórdia, da compaixão para contigo, para com o próximo. Amando-se, amando o próximo. Entendeu? Coloca um S no final da palavra entendeu. Todos nós temos oportunidade de escolher, fazer uma escolha clara. Agora, se a gente não escolhe claramente ódio ou amor, que maravilha, mas não se engane, eu também sei me defender. Porque às vezes as pessoas confundem bondade com ser trouxa, né? Confundem bondade com ser fraco, né? E nós não somos fracos por sermos bons. Se vocês soubessem a riqueza que vocês já tiveram em existências anteriores, porque não se enganem, vossa alma é imortal e esse tempinho de nada que você passa nesse corpo humano não se compara com a sua realidade total. Vocês iam saber, por exemplo, que vocês já tiveram uma grande quantidade de algo, que vocês já foram XYZ exponencial dentro de uma área ou de um setor, com a alma imortal de vocês. Só que a gente está tão perdidinho nesse joguinho de videogame aqui, concentrado nessa cabecinha de nós, que a gente esquece do nós e a gente esquece do todo. Todos somos um, para começo de conversa, então tudo bem que você faz ao próximo, você está fazendo a você, que é a fonte criadora, Deus, o todo, né? Porque olha só, olha que interessante, você não consegue fazer o bem se você tiver ainda sem determinados aprendizados, tá? É difícil fazer o bem. O bem é a vitória, maturidade espiritual, tá? A gente está engatinhando na nossa maturidade espiritual. Por isso que é tão difícil fazer o bem. Porque é mais fácil ver o mal, curtir o mal, ler coisas ruins e más que acontecem, assistir novelas más, porque nós ainda estamos dentro de um crescimento jovem do desenvolvimento espiritual. E isso não é uma coisa que eu falo para ofender ou qualquer coisa. Isso é uma coisa natural do processo de criação. É igual seus filhos, né? Nossos filhos, que passam por um processo e às vezes eles não sabem lidar com determinadas coisas. E nós que somos mais velhos, dizemos para ele, tenta lidar dessa forma, né? Conversa, se afasta, diz não, né? Chama a professora, né? Conversa, explica. Então, a gente tenta dar orientações para os nossos filhos saírem de determinadas situações que ocorrem na escolinha, na adolescência, na vida adulta. Só que a criancinha ela vai passar pelos errinhos e pelas situaçõezinhas da criancinha. O adolescente também, ele vai se meter ali naquelas furadas, naquelas coisas que fazem parte do processo evolutivo de crescimento, né? O adulto, o adolescente, né, ele também vai se meter em questões ligadas a relacionamentos, a questões trabalhistas, a questões tal. Ele vai passar pelos processos dele. Assim como nós, como almas, também passamos pelos nossos próprios processos, tá? Mas a verdadeira vitória, a vitória é essa que é o ápice, que é o pulo do gato, que é o subir da montanha, é o encontro da sintonia divina superior, é sim, e passa pelo processo de perdoar a si mesmo e perdoar o seu inimigo, perdoar o próximo, amar você mesmo, independente dos teus erros e acertos, porque os vacilos, as pressões espirituais, essas questões estão aí para todos. E amando-se incondicionalmente, você consegue fazer com que as manipulações espirituais desses caras que vêm a todos nós importunar, faz com que você, se amando, você fala assim, não, cara, independente do que eu fiz, eu estou aprendendo, estou crescendo, eu vou superar isso e vou tirar a lição, e vou crescer, e vou superar tudo isso daí. Então, esses caras que tentam te corromper, que são influências espirituais que vêm de baixo, elas não te atingem, porque você está tão decidido a se amar, independente dos teus erros e acertos, incondicionalmente é o nome disso, que você vai dar a volta por cima, vai superar isso daí e vai sair por cima da carne seca, como se fosse assim. Então, o ápice da evolução humana é
amar incondicionalmente a você mesmo e ao próximo. Não parabenizar o resultado daquele que te cerca, mas o esforço que ele teve para tentar chegar lá, tá? Porque a real parabenização não é a parabenização do resultado, porque resultado a gente aprimora. O campeão não é campeão porque ele nasceu campeão. Ele foi aprimorando. Até postei um videozinho no meu WhatsApp, André Mariano Poeta, ali no Facebook, onde está o constante treinamento que os atletas têm para fazer esqui, dar aqueles saltos, mergulhos, né? Uma série de esportes, tá ali. É o processo evolutivo. Todos nós estamos treinando nossas mentes e corações, nossas palavras, nossos ímpetos de... e aí causou aquela ruptura, aquela fratura, né? No relacionamento e nas questões e no dia a dia. Então a gente está sempre treinando. Desviando de bala, filhão, do filme Matrix. Então, cabe a nós, tá? A nós amarmos-nos como ao próximo, perdoarmos-nos, para que a gente saia da divisão e entre no que eu chamo de alinhamento divino. No alinhamento divino você vai perceber que as pessoas estão trilhando situações, mas que estamos todos juntos nessa mesma embarcação. Né? Então você tem que escolher entre divisão ou união, tá certo? Porque uma coisa vai puxar para um lado, outra coisa vai puxar para o outro lado, completamente diferente. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui no WhatsApp de título aqui, porque eu vou falando, né, as coisas vão vindo. Então, a emergência do medo, né? Ou a tranquilidade da confiança. O medo, ele é uma frequência que, a princípio, dizem que foi criada para nos defender, nos proteger, né? Então, a gente vê ali, a gente foge para o outro lado, digamos assim, né? Só que, ao passo que a engenharia social foi crescendo, eles começaram a utilizar o medo contra nós. Então, aquilo que inicialmente foi utilizado para ser um instinto de opa, começou a ser utilizado para nos cercear, nos coibir, nos castrar, nos afastar dos nossos sonhos e das nossas aspirações, né? Dos nossos objetivos maiores, né? Dos nossos propósitos divinos. Então, o medo hoje, ele é um vírus, tá? Não se engane. Ter medo é ter um vírus que governa você, te trava, te paralisa, sendo que, na verdade, você tinha que confiar, calma, tranquilidade, deixa ver o que eu vou fazer agora e tomar uma atitude. Se coloca em segurança e toma uma atitude para reverter a situação. Quando você confia, né, você entende que você, primeiro, você não está sozinho no mundo, você tem pessoas que você pode contar, por isso a importância de estabelecer união e não divisão, presença e não ausência, tá? E eu sei que hoje em dia a gente está muito ausente, porque a gente se enxerga presente nas redes sociais, mas a gente tem que estar mais presente para o presente, tá? Para as pessoas. Eu sempre, quando eu saio, eu procuro fazer as coisas de animação e elevação das pessoas que estão me cercando ali, que estão me servindo, que estão me atendendo, que estão conversando comigo. Procuro sempre contribuir para que as mentes e os corações delas e meu sejam frutíferos, né? Mas o medo, ele tem impedido o ser humano de ser quem ele é, de ir atrás dos seus sonhos e de realizar os seus propósitos divinos. A gente está sempre com aquela questão de, peraí, deixa eu ficar na segurança, né? E chega num dado momento que a gente fica tanto tempo na segurança, motivado inicialmente pelo medo, que quando a gente quer tirar a nossa patinha para fora da panela, a gente não consegue. Sabe aquela história do sapo? Que você pega o sapo e coloca numa água fervente. Uf, ele cai ali, já pula para fora e vai embora. Agora você pega o sapo e coloca numa água morninha. O sapo, oh, coisa boa, que delícia! E aí ele fica naquela água morninha ali, né? Daqui a pouco ela vai esquentando, 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 e a gente morre cozido sem perceber.
que a gente caiu numa armadilha. Então, da mesma forma é a vida. A gente tem que cuidar para não se acomodar muito com alguns confortos e prazeres da vida, para que esses confortos e prazeres da vida não tomem o lugar que deveriam estar as suas energias de propósito, sabe? De bem-aventurança, de conexão com o teu sonho, com o teu ideal. A gente tem uma mania, não todos, algumas, mas a grande maioria, de boicotar nós mesmos pela nossa falta de fé, de confiança, pelo excesso de medo, pela ansiedade. Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? O que vai acontecer? E aí fica pirando, entra em paranoia e não realiza. Então calma, respira, tranquilo, se conscientiza. Dá um passo de cada vez, uma estrutura construída de cada vez, um degrau de cada vez. E assim você vai realizando o teu sonho e expandindo as tuas atitudes e a tua realização, tá? Alinhamento divino, então, é se conectar, tá? Com esse princípio de amorosidade, de fé, de luz, de espiritualidade assertiva, integrativa, tá? Então se conecte dentro desse alinhamento divino que respeita tudo e todos, tem uma mente aberta para dialogar com frentes diferentes de aprendizado, tá? Porque isso tudo não faz bem para o outro, faz bem para você, faz bem para a tua consciência, que se torna uma superconsciência. E aí você vai aumentando e daí você percebe que o teu divino Espírito Santo sustenta almas, que a gente chama de almas gêmeas, que são de planetas diferentes, sistemas solares diferentes, galáxias dentro de uma super bolha. Mas esse é um papo para outro programa. Que Deus abençoe você. É uma grande honra, gratidão pela sua presença disruptiva no programa de hoje. E que você tenha uma semana incrível. E que friozinho gostoso essa chuvinha estava precisando, né, gente? Um grande abraço, gratidão, tamo juntos, Deus abençoe, yes!